Oi, gente, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e na sexta eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do vídeo. E hoje a gente inicia a semana de comemoração de 1000 inscritos, que vai ser de segunda a sexta. E eu decidi também escolher um tema, e o tema dessa semana, dessa primeira semana, porque eu espero que venham muitas outras ainda, vai ser serial killers. Geralmente eu gosto de trazer os casos mais desconhecidos, mas nessa semana, já que é uma semana de comemoração, eu quis trazer os mais conhecidos. Com certeza vão faltar alguns, afinal só são 4 dias de fita amarela e um dia de Make Mitos e Lendas. Então não se preocupem, é só comentar aqui embaixo que eu trago em algum momento. Eu até prefiro quando vocês me sugerem alguma coisa, porque como eu falei no vídeo passado, eu entendo que vocês querem logo esse caso. Tipo, os próximos vídeos depois dessa semana, pelo menos os 3 ou 4 próximos, todos são de sugestão de vocês. Então, é isso. Queria agradecer mais uma vez pelos 1000 inscritos. E o primeiro caso que eu decidi trazer hoje é o de Ted Bundy. Eu já até trouxe um caso aqui no canal que as pessoas acham que teria sido sua primeira vítima. Então eu vou deixar aqui em cima para vocês irem assistir. Então chega de blá blá blá, vamos pro caso de hoje. Eleanor Louise Cowell, ou mais conhecida como Louise, ela tinha apenas 22 anos de idade e era solteira quando ela deu à luz a Theodore Robert Bundy. E ele nasceu no dia 24 de novembro de 1946 em Vermont. Até hoje não se sabe quem é o pai de Ted Bundy, então existem algumas teorias de quem poderia ser. Muitas pessoas acham que seria Lyle Marshall, que era veterano na Força Aérea e tinha se formado na Penn State. Tem algumas fontes que também dizem que o pai dele seria um homem chamado Jack Worthington. E a maioria das pessoas acreditam que o pai de Ted era o seu avô e que ele teria abusado sexualmente de sua filha Louise. Mas isso nunca foi provado e na certidão de Ted tem como pai desconhecido. Em 1951, Louise acabou se casando com um homem chamado John Culpeper Bundy e foi daí que Ted acabou pegando seu sobrenome e ele passou de Ted Cowell para Ted Bundy. E John tentava de tudo para que Ted gostasse dele, mas todos os seus esforços eram inúteis, porque além de Ted não entender porque ele estava morando com sua irmã e não com os seus pais, lembrando que naquela época ele não sabia que Louise era sua mãe, ele também não considerava John um homem muito inteligente e o julgava muito por não ganhar muito dinheiro. No verão seguinte, Louise acabou tendo um aborto espontâneo, mas no final de 1952, ela teve a primeira filha do casal, chamada Linda Bundy. Em fevereiro de 1954, nasceu o segundo filho do casal, chamado Glenn. Em 1956, nasceu Sandra e em 1961, o último filho, que seria chamado Richard Bundy. Ted era um bom aluno na Woodrow Wilson High School em Tacoma. Além de ser muito ativo em uma igreja metodista local, ele também servia como vice-presidente da Irmandade da Juventude Metodista. E apesar dele ser um bom aluno e participar das coisas na comunidade, Ted começou a desenvolver alguns comportamentos esquisitos a partir dos 3 anos de idade, onde ele desenvolveu um fascínio muito grande por facas. Uma tia dele falou que uma vez ela estava dormindo e quando acordou ele estava do lado dela e por volta de sua cama estava cercado de faca. E com o passar dos anos, esses comportamentos foram se desenvolvendo cada vez mais. Em sua nova cidade, Ted era conhecido como uma criança tímida, solitária e bastante insegura. Ele passava praticamente todo o seu tempo cuidando de seus irmãos e torturando animais. Que a gente já viu em vários vídeos de serial killers, que é um comportamento muito comum em psicopatas. E apesar de sofrer muito bullying na escola por ser uma criança sozinha, ele era o melhor aluno do colégio. E com o passar dos anos, ele passou a ser conhecido como uma pessoa extremamente inteligente, educada e muito elegante. E ele começou a trabalhar desde cedo, mas ele nunca ficava muito tempo em seus trabalhos. E ainda adolescente, Bundy costumava ir muitas bibliotecas para procurar livros de crime, mas ele sempre focava sua leitura em livros que mostravam violência sexual e fotos de cadáveres. Ted Bundy se formou no ensino médio em 1965 e depois se matriculou na Universidade de Puget Sound, onde ele ficou apenas um ano antes de se transferir para a Universidade de Washington para estudar chinês.
Enquanto estudante universitário, Bundy trabalhava como um ensacador de supermercado e estocador em uma loja chamada Seattle Safeway, em Queen Anne Hill. Como parte de seu curso de psicologia, ele trabalhou mais tarde como voluntário no turno da noite na Suicide Hotline de Seattle, um centro de crises suicidas que atendia as grandes áreas metropolitanas e suburbanas de Seattle. Mas em 1968 ele desistiu desse curso e se matriculou em um curso de psicologia que ele acabou se formando em 1972. E logo em seguida ele acabou sendo aceito em uma faculdade de Direito em Utah, mas essa faculdade ele nunca chegou a concluir. Enquanto estudava na Universidade de Washington, Bundy acabou se apaixonando por uma menina chamada Stephanie Brooks, mas esse nome não é o nome real dela, é um pseudônimo para esconder sua identidade. E Stephanie tinha tudo o que Bundy sempre sonhou, que era dinheiro, classe e influência. E apesar de muito esforço para que aquele relacionamento desse certo, porque ele realmente gostava muito dela, Stephanie decidiu terminar com Bundy porque achava ele imaturo. E o relacionamento acabou durando apenas um ano. E quando acabou, Ted entrou em uma grande depressão, chegando até a abandonar os estudos na época. E mais tarde, os investigadores acabaram descobrindo que a maioria das vítimas de Ted se assemelhavam fisicamente com Stephanie Brooks. E para piorar toda a situação, foi exatamente nesse ano que Ted Bundy descobriu que Louise não era sua irmã, e sim sua mãe. E depois que ele descobriu isso, acho que como qualquer pessoa ele ficou muito abalado. Afinal, uma grande parte da sua vida era uma farsa. E foi a partir de todos esses acontecimentos em apenas um ano que Ted passou a se tornar uma pessoa fria e obcecada por manter o controle de tudo. Com 23 anos de idade, Ted passou a namorar novamente. Ele conheceu uma mulher chamada Meg Anders. E esse relacionamento foi bem sério, eles chegaram a casar e ter um filho. Só que durante todo o relacionamento, ele ainda conversava com Stephanie. E quando Meg descobriu, o relacionamento deles acabou. Em meados da década de 70, Ted Bundy tinha mudado completamente sua personalidade. Agora ele era uma pessoa extremamente confiante e muito ativa em questões sociais e políticas. Ele chegou até a receber uma carta de recomendação do governador republicano de Washington depois de trabalhar em sua campanha. Em setembro de 1969, Ted Bundy conheceu Elizabeth Kopler em um bar de Seattle. Ela era uma secretária que havia se divorciado há pouco tempo e não demorou muito até que eles começassem um relacionamento que durou 6 anos. Elizabeth era mãe solteira de uma filha pequena e lutava contra o alcoolismo. Em 1974, Elizabeth começou a suspeitar dos crimes de Bundy e quando ela o questionou sobre seus comportamentos estranhos, ele usou seu charme para desviar suas preocupações. Mas os dois continuaram juntos, embora ficassem mais afastados, porque Bundy acabou se mudando para Olímpia em 1973. E foi lá que ele começou a trabalhar com Ross Davis, do Partido Republicano, onde ele participava de projetos de investigação e prevenção de crimes. Ainda em 1973, Ted se reencontrou com Stephanie Brooks, que tinha sido sua primeira namorada, e eles começaram a namorar, sendo que ele ainda estava namorando com Elizabeth, chegando a ficarem noivos e planejarem um casamento. Mas em janeiro de 1974, Ted simplesmente parou de responder todos os telefonemas de Stephanie. E quando ela finalmente conseguiu entrar em contato com ele, ele não deu nenhuma desculpa do porquê ele tinha sumido. E depois disso, eles nunca mais se viram. E ele fez tudo isso porque ele queria que Stephanie sofresse o mesmo que ele sofreu quando ela terminou com ele. No dia 4 de janeiro de 1974, na mesma semana que ele tinha terminado com Stephanie, Ted Bundy entrou no quarto de uma jovem chamada Mary Adams, onde a atacou com um objeto pesado na cabeça e a agrediu sexualmente. A jovem foi encontrada na manhã seguinte pelos seus colegas, deitada na própria poça de sangue. Ela sobreviveu ao ataque, mas sofreu danos cerebrais permanentes. A próxima vítima de Ted e o primeiro assassinato confirmado foi de uma menina chamada Linda Ann Healy. Na noite do dia 31 de janeiro, ele entrou no quarto da estudante na Universidade de Washington e a agrediu violentamente. E depois disso, ele arrumou a cama dela e a vestiu e levou o corpo da jovem consigo. E não demorou muito para que outras jovens da Universidade de Washington começassem a desaparecer. Depois desse primeiro assassinato, Ted começou a mirar estudantes do sexo feminino naquela área e ele começou a desenvolver uma técnica. Ele aproximava-se das mulheres enquanto usavam gesso ou fingia estar incapacitado e então pedia ajuda para colocar algo em seu carro. Ele então as espancaria até deixá-las inconscientes para que então pudesse agredi-las sexualmente e matá-las e depois jogava seus corpos em um local remoto na floresta. Bundy costumava revisitar o local onde havia deixado os corpos para agredi-los novamente
E em alguns casos, ele decapitava suas vítimas e mantinha seus crânios em seu apartamento, dormindo ao lado de seus troféus. No dia 12 de março de 1974, uma estudante chamada Donna Manson, de 19 anos, desapareceu, sendo vista pela última vez a 100 km de Seattle, enquanto dirigia para o campus da Universidade de Evergreen para assistir um concerto de jazz. Na noite do dia 17 de abril, Susan Elaine Rancourt, que era estudante de mestrado em biologia, desapareceu enquanto estava indo para seu dormitório assistir um filme. Naquela noite, Susan tinha participado de uma reunião de futuros conselheiros na Universidade de Washington. E nessa mesma época, a polícia começou a receber algumas informações de que tinha um homem que estava andando pela universidade com gesso, pedindo ajuda para transportar seus livros até o seu Volkswagen Beetle. No dia 6 de maio, Roberta Kathleen Parks saiu de seu dormitório na Universidade do Estado de Oregon, em Corvallis, e foi vista pela última vez indo em direção ao edifício dos estudantes. No dia 1º de junho de 1974, uma jovem chamada Brenda Ball, de 22 anos de idade, foi vista pela última vez saindo de um bar chamado Flame, em Burien. E algumas testemunhas afirmaram que viram Brenda naquela noite no estacionamento do bar, conversando com um homem que estava com o braço engessado. E no dia 11 de junho, Georgian Hawkins foi vista pela última vez, caminhando em um beco em direção à sua república. O culminar dos desaparecimentos se deu com um duplo rapto de duas jovens no lago Sammamish, em Issaquah, que ficava localizado a 32 quilômetros de Seattle. E dessa vez, várias testemunhas viram um homem com o braço engessado se aproximar das meninas pedindo ajuda para levar algumas coisas para o seu carro, que era um Volkswagen Beetle, e ele havia se apresentado como Ted. As jovens eram Janice Ott e Denise Nesland, e seus corpos foram encontrados no dia 6 de setembro, a 3,2 quilômetros do lago Sammamish. E finalmente agora, depois de vários desaparecimentos, a polícia tinha uma descrição do suspeito e também o modelo exato do carro que ele dirigia. A polícia de King County acabou fazendo um retrato falado de Ted Bundy e publicou em vários jornais. E foi nessa época que Elizabeth Kopfler ligou para a polícia falando que ela sabia quem era aquele cara no retrato falado, mas com a média diária de 200 pistas por dia, Ted Bundy não foi relacionado aos desaparecimentos. Devido ao número crescente de casos, a polícia decidiu entrar em contato com algumas agências governamentais para terem ajuda na investigação do paradeiro das meninas desaparecidas. Uma dessas agências era o Departamento de Serviços de Emergência do Estado de Washington, onde Bundy trabalhava. Lá, Bundy conheceu Carol Ann Boone, uma mãe de 2 filhos e divorciada 2 vezes, com quem ele namorou por muitos anos enquanto os assassinatos continuavam. Durante a investigação, mais testemunhas descreviam o suspeito como Ted Bundy, e assim que alguns corpos de suas vítimas foram descobertos em uma floresta, Bundy acabou sendo aceito na faculdade de Direito em Utah e se mudou para Salt Lake City. E enquanto morava em Salt Lake City, ele continuava cometendo todos os seus crimes. Elizabeth sabia que Bundy tinha se mudado para aquela área e sabia de tudo o que estava acontecendo, de todas as jovens que estavam desaparecendo. E então ela ligou novamente para a polícia para ver se dessa vez eles acreditavam nela. E dessa vez havia uma pilha crescente de evidências que apontavam para Ted Bundy como o possível assassino. E na hora que Elizabeth ligou para a polícia de Washington, eles compilaram seus dados e o nome de Ted Bundy estava no topo da lista dos suspeitos. Sem saber do crescente interesse da polícia por ele, Bundy continuou matando, viajando para o Colorado de sua casa em Utah para assassinar mais mulheres jovens por lá. No dia 7 de novembro, Bundy abordou uma jovem chamada Carol Daronk em um centro comercial. Ele se apresentou como agente Roseland do Departamento de Polícia de Murray e disse a Carol que tinha sido reportada uma tentativa de roubo de um carro. Então ele pediu para que ela o acompanhasse até o estacionamento para verificar. Depois de verificar que nada havia sido roubado, ele pediu para que ela o acompanhasse até o departamento de polícia. E então as suspeitas de Carol começaram a aparecer quando ela viu o VW Beetle, que estava com uma aparência terrível e faltando o banco do passageiro. Foi então que, depois de lutar com Ted, ela conseguiu fugir e pedir socorro. E então foi aí que Ted viu que o seu carro já estava denunciando ele para as vítimas e ele decidiu vender e pegar um novo. Finalmente, em agosto de 1975, após não parar para uma blitz de rotina,
a polícia parou o Bundy e percebeu que no carro dele tinham várias coisas esquisitas, como máscaras, algemas e objetos contundentes. E embora isso não sendo o suficiente para prendê-lo, o policial percebeu que aquele homem era Ted Bundy e que estava sendo procurado pela polícia por assassinato de várias jovens. E então ele conseguiu colocar Ted em vigilância. Não demorou muito para que os policiais encontrassem o Fusca de Bundy e descobrissem cabelos compatíveis com 3 de suas vítimas. Com essas evidências, ele acabou sendo colocado em uma fila de identificação, onde ele foi identificado por uma das mulheres que ele havia tentado sequestrar. Ele então foi condenado a sequestro e agressão e foi enviado para a prisão enquanto a polícia tentava juntar mais evidências contra ele. Ted foi conduzido para sua audiência pela primeira vez em junho de 1977 em Miami, em relação aos crimes cometidos em uma fraternidade na Universidade Estadual da Flórida. E ele fez questão de não ter advogado, decidindo se defender sozinho. Mas isso não deu muito certo, pois não demorou muito até que uma testemunha alegasse que o havia visto saindo da fraternidade segurando um pedaço de pau. E pelo fato dele estar atuando como seu próprio advogado, ele tinha direito a ficar na biblioteca sem as algemas para que ele pudesse pesquisar suas leis, que poderiam te ajudar na construção do seu caso. Só que enquanto ele estudava, ele percebeu que o policial que estava cuidando dele não estava prestando muita atenção, então ele decidiu pular pela janela e correr em direção às montanhas. Ele chegou ao topo da montanha de Aspen sem ser identificado por ninguém. E ele chegou a descansar por 2 dias em uma cabana abandonada. Mas como ele não tinha comida, não tinha água, ele acabou perdendo o senso de direção e o foco. E começou a vagar pela montanha sem saber exatamente para onde ele estava indo. Perdendo então 2 trilhas que levariam ao destino que ele queria ir, que era um lugar chamado Crested Butte. E a certa altura ele ficou de cara a cara com um cidadão armado que estava procurando por ele. Só que de algum jeito ele conseguiu se safar dessa, provavelmente usando sua lábia, que ele era conhecido por ser muito bom. No dia 13 de junho de 1977, Bundy conseguiu roubar um carro nas montanhas e foi em direção a Aspen. E ele poderia ter fugido, mas 2 policiais perceberam que o Cadillac que ele estava dirigindo estava entrando e saindo da pista. E não demorou muito até que eles reconhecessem aquele homem como sendo Ted Bundy e o levaram de volta para a prisão. Ele conseguiu ficar 6 dias em fuga até que alguém conseguisse encontrar ele. O veredito de seu primeiro julgamento aconteceu no dia 23 de julho de 1979. E após quase 7 horas de deliberação, o júri considerou Ted Bundy como culpado de todas as acusações e foi sentenciado à pena de morte. Em Orlando, Ted Bundy foi julgado pela segunda vez em 7 de janeiro de 1980 pelo assassinato de Kimberly Leach. Para evitar o erro anterior, optou por ser representado por uma dupla de advogados. A tese defensiva consistiu em provar a insanidade do acusado. Mesmo com todos os esforços da defesa, a acusação apresentou 65 testemunhas que conectavam Bundy à vítima no dia do desaparecimento. E foi mais uma vez considerado culpado e sentenciado à morte. Um detalhe intrigante ocorreu durante a fase de condenação, quando Bundy surpreendeu a todos chamando a jovem Carol Boone como testemunha de defesa e casando-se com ela durante seu relato. Boone demorou para aceitar que Bundy era responsável pelas atrocidades das quais fora acusado, e quando pediu o divórcio, o casal já tinha tido uma filha. E agora, com 2 sentenças de morte e uma terceira que viria mais tarde, Ted Bundy foi encaminhado para o corredor da morte na prisão estadual da Flórida, onde permaneceu por quase 1 década. E durante todo esse tempo que ele ficou preso, ele deu várias entrevistas, tem várias por aí na internet, tem até uma série na Netflix que mostra alguns pedaços das entrevistas. E nela ele admitiu quase todos os crimes e contava tudo com todos os detalhes. E de acordo com os detetives e os jornalistas, os relatos eram tão detalhados que dava a impressão de que Bundy estava no local dos crimes, revivendo tudo. Embora ele tenha confessado muitos assassinatos antes de sua morte, o verdadeiro número de vítimas de Bundy permanece desconhecido. Ted Bundy negou certos assassinatos, apesar das evidências físicas que o ligavam aos crimes, e aludiu a outros que nunca foram provados. Por fim, tudo isso levou as autoridades a suspeitar que Bundy matou de 30 a 40 mulheres, fazendo dele um dos mais infames e aterrorizantes serial killers da história americana, e talvez a própria definição de mal sem coração. A execução de Ted Bundy foi marcada para o dia 24 de janeiro de 1989 e no lado de dentro da prisão estadual da Flórida, ele fez sua última refeição. E para quem estiver interessado, foi filé, ovos, purê de batata e café.
E do lado de fora da prisão, várias pessoas cantavam, dançavam e faziam tipo uma festa, chegando até a soltar fogos de artifício, aguardando ansiosamente a sua execução. As últimas palavras de Ted Bundy foram direcionadas à sua mãe, pedindo desculpas por toda a dor causada. E ele morreu na cadeira elétrica em Redford às 7h16 da manhã, do dia 24 de janeiro de 1989. E desde sua execução, na verdade desde antes de sua execução, ele já tinha se tornado uma lenda. E pra vocês terem noção, várias mulheres mandavam várias cartas pra ele, pediam a ele em casamento, várias coisas. Parecia que ele era um ator de Hollywood, porque realmente ele tinha muitas fãs, o que é bizarro, porque ele matou muitas mulheres e suas fãs eram todas mulheres. Hoje em dia existem diversos filmes, livros, séries, tudo que retratam sua vida e sua mente macabra. Em 2019 foi lançada na Netflix uma minissérie chamada Conversando com o Serial Killer, onde conta tudo bem detalhado e também mostrando essas entrevistas que ele fez na prisão. E essa minissérie tem apenas 4 episódios, então se você quer saber um pouco mais sobre esse caso, eu indico assistir, é bem interessante. E ainda em 2019 foi lançado um filme em que Ted Bundy é protagonizado por Zac Efron, e o filme se chama A Irresistível Face do Mal. Se eu não me engano, também tem na Netflix. E esse filme foi baseado no livro de Elizabeth Kopfler, que se chama The Phantom Prince, My Life with Ted Bundy. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo dessa semana. E eu espero que vocês gostem de todos que vão vir. E esse caso é gigantesco, então eu vou deixar todas as fontes aqui embaixo, como eu sempre deixo, para caso vocês queiram ler um pouco mais. E também recomendo vocês assistirem ao documentário e ao filme que tem na Netflix. E se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante. E é isso, até amanhã!